Olá, estamos iniciando mais um Nas Entrelinhas da Bíblia. Meu nome é Pedro. E eu sou a Marina. E aí, Pedro, qual que foi a sua pesquisa dessa vez? O programa de hoje é uma sequência do programa anterior, onde nós vamos apresentar uma narrativa científica da origem do mundo e do homem. Ah, que legal! Então agora nós vamos ter a explicação científica. E então diz aí pra gente como que aconteceu a origem do homem e do mundo, segundo a ciência. Bom, a ciência somente tem compromisso com a visão racionalmente fundamentada. Ela então exige juízos racionais, mas isso não significa que ela deve rejeitar as afirmações da fé ou do âmbito divino e espiritual. O que move a ciência não são as respostas, mas sim as perguntas, os questionamentos. Ela não veio para conflitar a religião. As pessoas devem enxergar a ciência também como instrumento de libertação. Por exemplo, imagine duas jovens com o sonho de cursarem medicina, sendo assim um curso que exige muita dedicação e tempo de estudo para passar no vestibular. Uma das jovens pode estudar em um bom colégio, ter acesso integral aos professores e internet para estudar. Essa mesma jovem também não precisa trabalhar e também não ajuda nas atividades de casa, uma vez que possui empregados para isso. Já a segunda jovem levanta mais cedo do que a primeira, pois precisa pegar ônibus para ir à escola. Estuda apenas na parte da manhã. Na parte da tarde, tem que trabalhar para ajudar nas despesas domésticas, nas despesas do lar. Após o trabalho, tem que pegar ônibus para voltar para casa. Quando chega em casa, tem que ajudar nas atividades domésticas, cuidar dos irmãos mais novos. Quando consegue tempo para estudar, ela tem que brigar com o seu cansaço físico e também com o sono, pois sabe que no dia seguinte tem que acordar cedo novamente para encarar a rotina. Aí eu pergunto a você, qual dessas duas jovens tem mais chance de passar no vestibular? Se a sua resposta foi a primeira, talvez ela e a sua família agradeçam a Deus pelo feito. E a segunda, que por sua vez não conseguiu passar no vestibular, talvez entenda que não conseguiu porque Deus achou que não era o seu momento. Temos então uma explicação teológica. A ciência, por sua vez, não enxerga dessa forma. Ela vai trazer N explicações racionais para isso. Uma delas é a desigualdade. Bom, mas vamos então ao tema do nosso programa. Talvez duas das perguntas mais importantes de toda a história da humanidade sejam estas: por que existimos e o que estamos fazendo aqui? O ser humano é o único ser vivo que se preocupa com isso. Há cerca de 2.400 anos, os gregos desenvolveram sofisticados métodos geométricos e também o pensamento filosófico. Nesse tempo, a ideia que se propunha era um modelo geocêntrico, onde a Terra era plana e também era o centro do universo. E o Sol, então, é que girava em torno da Terra. Foi Aristóteles, 3 séculos antes de Cristo, que demonstrou que a Terra era redonda. Ele chegou a essa conclusão observando a sombra da Terra sobre a Lua. A teoria geocêntrica
perdurou aproximadamente 2000 anos até cair. A Igreja, a mais poderosa das instituições da Idade Média, havia abraçado essa teoria e não estava disposta a recuar. No final da Idade Média, a Igreja começou a sofrer os ataques mais consistentes às suas doutrinas. Um dos críticos mais importantes partiu do seu interior, foi Lutero. Lutero questionou e revelou segredos inconfessáveis da Igreja. Impulsionou o imaginário popular, provocou inquietações, o que serviu de incentivo para a Igreja Católica procurar se reinventar. No campo da ciência, o modelo proposto por Aristóteles não conseguiu resistir. A teoria heliocêntrica proposta por Copérnico dizia que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário. Sendo assim, a Terra não seria então o centro do universo. Esse modelo enfraqueceu a pregação que sustentava o nosso supervalorizado lugar no espaço, no universo. Com essa teoria, a humanidade perde seu lugar como centro do universo. Essa teoria, proposta por Copérnico no século XV, provou estar correta, o que causou um grande impacto cultural e religioso. No entanto, esse também foi um período muito difícil para quem ousasse se contrapor às ideias da Igreja. Muitos foram presos, torturados, mortos durante esse período inquisitorial, como por exemplo Giordano Bruno, Giulio Vanini, Galileu Galilei. Anos mais tarde, no século XVIII, Isaac Newton descobriu a verdadeira causa dos planetas se moverem em torno do Sol. E a razão para que isso ocorresse, ele chamou de gravidade. Anos mais tarde, Albert Einstein aperfeiçoou ainda mais esse modelo e, em 1915, publicou a Teoria da Relatividade Geral. Seria uma nova visão da gravitação, muito mais sofisticada do que a anterior. Nessa teoria, Einstein explicou que a gravidade seria uma deformação no tecido cósmico provocada pela presença da matéria. E não demorou muito para que a teoria da relatividade fosse aplicada no estudo da evolução do universo. Pouca gente sabe, mas foi Georges Lemaitre, um astrônomo, cosmólogo, físico e padre católico, que propôs o que ficou conhecido como a teoria da origem do universo de Big Bang, que equivocadamente é traduzida como a grande explosão, quando na verdade a teoria mais correta seria a grande expansão. E o nome Big Bang não foi nem proposto por Lemaitre. Foi o cientista inglês Fred Hoyle, um cientista contrário às ideias de Lemaitre, que como gozação apelidou a teoria do seu rival como Big Bang. Essa teoria propõe que o universo está em expansão. Ele aumenta de tamanho com o tempo. E essa é a teoria mais aceita pela ciência até então. Bom, na física quântica já não se fala mais em universo,
mas sim em multiverso. Essa teoria foi muito estudada pelo físico Stephen Hawking. Sendo assim, a ciência fala em multiverso e que nós estamos em um dos universos possíveis. E supõe-se que este universo possível em que nós estamos surgiu há aproximadamente 15 bilhões de anos. A ciência calcula que existam em nosso universo aproximadamente 200 bilhões de galáxias. A nossa galáxia é a Via Láctea. É repleta de estrelas. Uma delas é o que agora chama-se de estrela anã, o Sol. E ao redor do Sol giram algumas massas planetárias, sem luz própria, 9 ao todo. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. E nesse lugarzinho tem uma coisa chamada vida. A ciência calcula que em nosso planeta existam mais de 30 milhões de espécies de vida. No entanto, até agora só se classificou por volta de 3 milhões de espécies. Uma delas é a nossa, o Homo sapiens, originada há milhões de anos atrás, a partir de uma única célula. Estima-se que, iguais a nós, existam aproximadamente 7,8 bilhões de indivíduos, e um deles é você. Olha só que interessante. Então você é um entre 7,8 bilhões de indivíduos pertencente a uma única espécie. E existem outras 3 milhões de espécies classificadas, restando 27 milhões ainda não identificadas. Sendo assim, você ainda vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é o Sol, que é uma entre 100 bilhões de estrelas que compõem uma galáxia, que é uma entre outras 200 milhões de galáxias num dos universos possíveis. Então, olha só como a ciência traz uma visão bonita. Olhando dessa forma, ela nos torna mais humilde. Humildade que tem uma raiz indo-europeia, que é humus. Significa o solo sob nós, ou seja, estamos todos no mesmo nível, sob o mesmo solo. Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui. E tem gente que acha ainda que Deus fez tudo isso só para ela existir. Com o dinheiro que carrega, com a cor da pele que tem, com a sexualidade que tem, com a escola que frequentou, ou com a religião que pratica. Nossa, que legal tudo isso, né? Sabe, Pedro, eu tô aqui pensando, como é bonito a gente ver que tem uma diversidade tão grande de crenças e pesquisas sobre a origem do homem e do mundo, né? E penso que o mais importante de tudo isso é a gente reconhecer o quanto somos pequenos e insignificantes, enquanto matéria nesse mundo. O que realmente ficará de nós será aquilo que somos e aquilo que fizermos para deixar esse mundo melhor. Sabe, o Padre Zezinho, ele fez uma música bem bonita. É quase uma nova explicação sobre a origem de tudo. Vamos ouvir agora no finalzinho? Um abraço para todos e vamos pensar na música que vem aí.
nascia, quando ele explodia em milhões de faíscas e corpos luzentes, o Espírito Santo de Deus estava lá. Quando a terra saía do caos, quando tudo na terra era fogo, o Espírito Santo pairava e soprava e soprava, soprava e criava. Quando o vasto universo nascia, quando ele explodia em milhões de faíscas e corpos lucentes, o Espírito Santo de Deus estava lá. Quando a terra saía do caos, quando tudo na terra era fogo, o Espírito Santo pairava e soprava e soprava, soprava e criava. O Espírito Santo de Deus é um sopro de vida. Quando Deus sopra o seu sopro santo, um milagre se faz. Eu não sei descrever o Espírito Santo divino, mas eu sei que ele traz vida nova. Eu não sei descrever o Espírito Santo divino, mas eu sei que ele inova e renova. Eu só sei que ele dá nova força, ele dá temperança. Eu só sei que ele torna possível qualquer esperança. O Espírito Santo de Deus é um sopro de vida. Quando Deus sopra o seu sopro santo, o milagre se faz. Eu não sei descrever o Espírito Santo divino, mas eu sei que ele traz vida nova. Eu não sei descrever o Espírito Santo divino, mas eu sei que ele inova e renova. Eu só sei que ele dá nova força, ele dá temperança. Eu só sei que ele torna possível qualquer esperança.